Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Nós vamos continuar a nossa conversa a respeito dos micro-organismos do solo, hoje falando a respeito de um ambiente muito particular, né, e muito rico em interações, que é a rizosfera. Nós vamos falar a respeito da rizosfera, vamos falar sobre os micro-organismos envolvidos e os seus efeitos na ciclagem de nutrientes e sobre o crescimento das plantas. Então a rizosfera é um ambiente extremamente interessante, rico e cheio de possibilidades. Então, por isso que nós vamos tratar desse momento sobre a rizosfera, né, e vamos comentar um pouco a respeito das questões que acontecem na rizosfera. Mas para isso a gente precisa inicialmente definir um pouco o que é rizosfera. Talvez esse seja um termo novo para você, né, ou talvez você está relembrando o que é a rizosfera. Né? Então, a rizosfera a gente pode conceituar como sendo a região do solo que sofre influência direta das raízes das plantas. A rizosfera ela é aquela região do solo que está em contato com a raiz da planta ou que está sob a influência da raiz da planta. Esse termo rizosfera ele pode ser desdobrado em vários outros termos, né? Como, por exemplo, a espermosfera, que é justamente o local do solo onde tem uma interação direta, uma interferência direta com, né, as sementes que estão em germinação. Né? Em geral, essa região da rizosfera ou da espermosfera, ela está presente de 1 a 10 milímetros da superfície da semente ou da raiz, né? E a colonização, muitas vezes, da semente é a primeira etapa para a colonização das plantas, né? Vamos falar um pouco aí também sobre plantas, sobre micro-organismos endofíticos, né? E certamente esse primeiro momento aí é o momento onde acontecem muitos processos de infecção de micro-organismos benéficos ou de micro-organismos que vão fazer parte da microbiota, do microbioma dessa planta. Né? De uma maneira mais gráfica, a gente pode ver esse desenho aqui demonstrando a rizosfera e os elementos que vão estar envolvidos, e muitos deles nós vamos conversar. Então a gente vê o limite da rizosfera aqui, até 3, 10 milímetros. Né? Nós vamos ter a divisão de rizosfera interna, né? E a região do rizoplano, que é a região que está na superfície mesmo da raiz. Além da questão da rizosfera, a gente percebe uma maior riqueza de material depositado pela planta na região, né, do meristema, na região ali da coifa, do ápice meristemático, onde a gente tem muita mucilagem sendo depositada. Na região meristemática a gente tem muita secreção e exudados sendo disponibilizados para o solo, né, e esses exudados e essas secreções elas vão ser de extrema utilidade, vão interferir diretamente no crescimento de fungos, bactérias, protozoários, etc. Um outro tipo de material que vem das plantas, né, e que interfere na rizosfera são os lisados, que são provenientes da quebra, né, de células que acabam dispensando o seu conteúdo nessa região. Então é uma região que apresenta uma alta interferência celular da célula das plantas por vários motivos. Né? Um deles nós já vimos aqui. É uma região que recebe diretamente o carbono que vem da planta, por meio de lisados, por meio de exudados, por meio de secreções, por meio, né, dos compostos que a planta libera naturalmente para o solo. Né? Então, esse local, né, a gente lembra um pouco da nossa conversa sobre o ciclo do carbono, em que o carbono é certamente o carbono orgânico, né, a disponibilidade de açúcar, é certamente o fator que mais atua e que mais interfere na população microbiana presente no solo, e o que a gente percebe aqui é justamente isso, que a liberação desse composto pela planta vai modificar profundamente esse ambiente, transformando esse ambiente num ambiente à parte do solo, né, que é justamente a rizosfera. Essa rizosfera pode ser dividida de várias formas, né? Existem maneiras de você dividir essa rizosfera, né, por meio de agitação em água, e com isso a gente consegue separar o que é solo rizosférico, o que é solo, né, da rizosfera interna, o que é solo do rizoplano. Nesse contexto, então, sabendo onde é que está a rizosfera e quais são as características, cabe a gente falar um pouco das modificações que ali acontecem. A gente já falou algumas, mas uma outra modificação, já falou uma, né, que é um local que recebe muito material de carbono no solo, mas uma outra característica muito importante da rizosfera é que é um local que está sujeito a uma enorme variação de umidade. É um local que está sujeito a ciclos de umedecimento e secagem muito intensos.
Isso porque à medida que a planta precisa de água, ela suga a água da sua raiz, né, para transportar a água caule acima até as folhas, por onde vai ser perdida por transpiração, né, ou vai fazer parte do organismo da planta, mas essa necessidade, essa demanda de água pela planta, ela varia enormemente ao longo do dia. Então, no ciclo de um dia, a gente tem momentos de muita demanda de água, momentos de pouca demanda de água. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, na região da rizosfera, a depender da planta e a depender do local, a depender da temperatura, uma disponibilidade maior ou menor de água. Então, essa variação na quantidade de umidade, na quantidade de água disponível, é uma característica da rizosfera. Por exemplo, solo seco, solo úmido, de dia ou à noite. Né? A depender da demanda hídrica de cada planta, a gente vai estabelecer um ambiente rizosférico diferente, e isso certamente vai modificar o tipo de micro-organismo que vai estar se desenvolvendo ali. Uma outra modificação importante na rizosfera é com relação ao pH. Então, o pH da rizosfera, normalmente, ele pode variar em relação ao pH do solo. Ele, na maioria das vezes, é mais baixo do que o pH do solo circundante, né, podendo ser até 2 unidades de pH menor. Isso porque vai ter uma alta produção de prótons, né, uma liberação de prótons e também de ácido carbônico, né, e outros compostos orgânicos induzido pela raiz, e a eliminação desse material vai ser utilizado tanto para a absorção de íons, né, mas ao mesmo tempo vai modificar o pH rizosférico, vai modificar a forma de crescimento dos micro-organismos dessa região. Então, os micro-organismos dessa região eles têm essa característica de ter que suportar esse pH diferenciado. Né? Uma outra questão a respeito da rizosfera é o oxigênio. Também o solo em si ele já apresenta uma concentração de oxigênio menor do que a atmosfera da biosfera, mas na região da rizosfera isso é muito acentuado por conta da presença bastante significativa de raiz e também pelo aumento na quantidade de micro-organismos presentes nesse local. Então esse local do solo é um local que tem uma quantidade de micro-organismos muito superior do que o solo, né, de outras localidades. E com isso a gente acaba tendo uma taxa respiratória muito maior. E com isso, né, o número de micro-organismos da rizosfera que você pode isolar utilizando ambientes restritivos em oxigênio é muito grande. Né? Então, assim, uma outra questão, nós vamos retomar um pouco a questão do carbono de origem vegetal. Ali na rizosfera nós vamos ter resultados de secreções mucilagens, mucigéis, lisados, que é a concentração dos diferentes tipos de moléculas de carbono que a raiz libera para o solo. Né? Então, com isso, nós vamos ter nesse local do solo uma grande quantidade de aminoácidos, açúcares, ácidos orgânicos, derivados de ácidos nucleicos, fatores de crescimento como vitaminas, enzimas e outros compostos que vão estar depositados na rizosfera e que não vão estar depositados em outras regiões do solo. Então, por isso que a rizosfera ela é tão única e ela acaba trazendo uma grande vantagem adaptativa, né, e um ambiente muito particular para esse local que é, né, dentro do solo, né, dentro do conjunto do solo, a rizosfera é um ambiente realmente único. E tudo isso vai fazer com que a gente tenha um grupo de micro-organismos diferentes na rizosfera. Né? Dentro desse grupo de micro-organismos, a gente percebe aqui a presença de a concentração de micro-organismos na rizosfera, que é sempre maior na proximidade da raiz do rizoplano, e ela vai caindo à medida que a gente vai avaliando o solo que está mais distante da raiz. Então, bactérias, né, fungos, actinomicetos, eles estão muito beneficiados na proximidade da raiz, e à medida que no solo, né, a gente se afasta do solo, da região próxima da raiz, a gente vai ter uma redução no número de micro-organismos, ou número de unidades formadoras de colônia, né, por grama de solo seco. E aí a gente chega numa grande questão, né, e num importante conceito para a rizosfera, que é o efeito rizosférico. Né? O efeito rizosférico ele é uma razão entre o número de micro-organismos presentes na rizosfera e o número de micro-organismos presentes no solo não rizosférico. Então, quando a gente fala efeito rizosférico, nós não estamos falando do efeito que os micro-organismos da rizosfera fazem no crescimento da planta. Nós estamos falando, na verdade, né, o conceito efeito rizosférico quer dizer, né, a razão entre
o número de micro-organismos da rizosfera e o número de micro-organismos na região do solo que não é influenciado pela rizosfera. Esse número vai mostrar quantas vezes a rizosfera ela melhora ou ela aumenta a população microbiana presente no solo, né? De bactérias, de fungos ou de micro-organismos de uma maneira geral. Então o efeito rizosférico é um cálculo bastante interessante, é uma razão bastante interessante porque ela mostra como que a rizosfera ela amplia a possibilidade de utilizar a população microbiana presente no solo. A gente vê aqui o efeito rizosférico, né, para alguns organismos, né, no sistema radicular de trigo, né, foi feita a quantificação de micro-organismos no solo rizosférico e não rizosférico, e a gente percebe aí um efeito rizosférico de 24:1, né, de bactérias, de 6:1 para actinomicetos, de 12:1 de fungos, de 2,4:1 em protozoários e as microalgas de 0,2. Ou seja, para as microalgas, a presença de muito carbono aumenta tanto a competição que há uma queda na população de microalgas. Então, o efeito rizosférico ele diz respeito, de fato, a esse ambiente novo, rico, farto, né, e cheio de interações e que traz um ambiente do solo muito mais diferenciado e propício ao desenvolvimento dos micro-organismos. Aí, dentro dos micro-organismos da rizosfera, a gente destaca os grupos, as bactérias, que é um grupo que é um estrategista R, metabolicamente diverso, capaz de aproveitar aquilo que tem de matéria orgânica no solo de maneira imediata, e por isso que ele que é um grupo muito favorecido. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem os actinomicetos, né, que eles apresentam normalmente taxas menores que das bactérias, porque, né, eles têm uma competição maior com as bactérias. Né? A gente tem também os fungos eles apresentam uma contagem também maior, só que a gente tem que considerar que o fungo ele tem uma contagem subestimada, porque pela própria característica do fungo e da bactéria, a bactéria são células separadas, né? Cocos ou bacilos, e quando a gente fala de actinomicetos e de fungo, nós estamos falando de organismos filamentosos. Então a quantificação dos micro-organismos filamentosos elas pode sempre ser subestimada. E a rizosfera ela é rica em micro-organismos, né, como patógenos, como saprófitos, como fungos micorrízicos, e como fungos benéficos, decompositores, né, fungos que estão ali na raiz e que são capazes de promover o crescimento da planta. Então, esse também é um conceito importante, né, o conceito dos micro-organismos promotores do crescimento vegetal, os micro-organismos rizosféricos promotores do crescimento vegetal. Todos esses são... Nós vamos ver como é que eles fazem esse processo logo mais, né? A gente tem também o aumento dos protozoários e algas, né, nematóides, e com isso a gente consegue ter um aumento muito grande, né, dos micro-organismos rizosféricos, também nematóides e algas. Eles têm alto efeito rizosférico porque eles se alimentam, né, de bactérias, e com isso eles conseguem se aproveitar desse ambiente. Né? Bom, quando a gente fala da rizosfera e dessa ampliação da colonização desse ambiente, a gente precisa entender que a rizosfera ela é um ambiente que ele vai sendo criado à medida que a planta vai crescendo e se aproveita dos micro-organismos que estão expostos naquele local, ao mesmo tempo que os micro-organismos que a raiz traz à medida que ela cresce. Né? A gente não pode esquecer também que a própria superfície da raiz ela é colonizada no que a gente chama de rizoplano. Né? Então, 7 a 15% da superfície da raiz ela é de fato colonizada, tem bactérias ali em cima, tem fungos ali em cima. E essas colônias elas se localizam preferencialmente nos locais onde tem maior liberação de nutrientes, como nos sulcos e junções epidérmicas. E a colonização mais intensa normalmente vai acontecer nas regiões mais velhas da raiz, justamente porque deu tempo desses micro-organismos se instalarem e também, né, porque justamente como está mais tempo exposto, está mais tempo dos micro-organismos crescerem. Né? Então esse processo de colonização do rizoplano aí envolve a adesão da célula à superfície radicular e normalmente, né, a gente tem sim troca de sinais químicos entre esses organismos para poder permitir essa colonização. Né? Essa foto aqui ela mostra o efeito, a colonização, né, do rizoplano, mostrando os agrupamentos de bactérias nessas regiões de conjunção entre as células. Né? Vários fatores aí vão interferir na colonização rizosférica, entre eles as características do micro-organismo, né, os requerimentos nutricionais, a taxa de crescimento,
A taxa de produção de celulases, sim, a capacidade de quebrar a parede celular, né? A tolerância da produção de antibióticos e a produção de sideróforos, que são compostos que ajudam os micro-organismos a lidarem com a competição, com a concorrência, né? Tem vários tipos de sideróforos, né? Os sideróforos, eles ajudam a quelatar, né? A quelar metais e nutrientes do solo, fazendo com que o micro-organismo que produza esse sideróforo seja beneficiado nutricionalmente. Né? Então, da mesma forma que a gente tem as vantagens com relação ao micro-organismo, a gente tem também as vantagens, né, e as características da planta interferindo na colonização rizosférica, como a idade e a espécie da planta, né, em cada idade, cada espécie da planta, a gente tem um tipo de micro-organismo presente, como os tratamentos, diferentes tratamentos foliares que a planta pode receber vão interferir, né, no tipo de exudado radicular que a planta vai produzir e, com isso, selecionar um grupo diferente de micro-organismos, as possíveis modificações genéticas que a planta recebeu, né, e a abundância de sítios ou nichos não ocupados. Todos esses são fatores que já estão relatados na literatura que alteram a colonização das bactérias no solo. Né? Então, a colonização rizosférica ela vai ser muito diferenciada. Aqui a gente está vendo a unidade formadora de colônia e o efeito rizosférico para diferentes plantas. Né? Então, a gente vê para trevo um efeito rizosférico de 25:1. Em compensação, a gente vê para o milho um efeito rizosférico de 3:1. De qualquer forma, é um tipo de efeito muito grande, né? Porque você aumentar uma população grande de bactérias 3 vezes, isso é muito significativo. Então, a gente conversou até o momento, né? Todos os fatores, né, microbianos e da planta que fazem a colonização, que interferem na colonização da rizosfera. Obviamente que o ambiente também interfere nesse processo. Né? O ambiente ele é muito importante para definir a colonização rizosférica, né? Tendo a interferência do tipo de solo, da atmosfera, né? Das características da atmosfera do solo, da fertilidade do solo e da utilização de agrotóxicos e como que isso vai interferir nos micro-organismos. Então a gente percebe que todos esses efeitos eles vão levar à determinação da microbiota que coloniza a atmosfera ou do microbioma daquela rizosfera. Né? A definição, na verdade, da microbiota que vai estar presente ali, ela é uma definição que vem de uma conjunção de fatores, né? Das características da planta, das características dos micro-organismos que já estão presentes e que são característicos daquele solo, do clima, né? E das próprias características físico-químicas do solo. Então, todos esses fatores eles fazem com que a rizosfera ela apresente que ela seja colonizada ou não e quais micro-organismos vão colonizar. Então, hoje, né, até esse momento, nós falamos aí a respeito do que é a rizosfera, qual que é a característica desse ambiente, como que ele interfere, né, no ambiente solo para produzir um local único para o crescimento microbiano. Né? Nós vimos aí o alto depósito de carbono que é feito nesse local. Nós estudamos também, falamos um pouco a respeito do conceito de efeito rizosférico e do processo de colonização desse ambiente tão importante. Então, com essas informações a gente pode seguir para a próxima etapa, que é justamente falar de como que esses micro-organismos vão ajudar a promover o crescimento vegetal como, né, micro-organismos rizosféricos promotores do crescimento vegetal. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Nos vemos. Até lá.